Olá pessoal, eu sou Felipe Fernandes e sou gerente de sucesso do cliente da Nextop. A gente está aqui hoje para participar de um podcast que vai falar um pouquinho sobre prevenção de perdas. Com a gente está a Janaína, da equipe de prevenção do Barbosa Supermercados. Está também com a gente o Douglas Andrade, nosso consultor de prevenção de perdas. No nosso papo de hoje, o Douglas vai falar um pouquinho para a gente como ele começou. Conta para nós, né? Como você começou, como é que você entrou na área de prevenção de perdas, como foi para você essa área? Bom, eu tenho mais de 20 anos na área, comecei na área de auditoria do Irota Supermercados, passando pelo Barbosa e por outras redes de supermercados, e atualmente faço o trabalho aqui em parceria com a Nextop, desenvolvendo a prevenção de perdas em todos os clientes da base. Isso aí, uma equipe de peso com a gente aqui. E você, Janaína, como é que você chegou à prevenção de perdas? Eu cheguei na prevenção de perdas através do meu antigo gestor, que por coincidência é o Douglas Andrade. Eu fazia parte da equipe de fiscal da loja e um dia eu recebi esse convite para estar participando da equipe de prevenção, para estar monitorando o cash. Ah, legal, legal. Então, já entrando no assunto, né? Direto. Já sendo direto, a Nextop, como é uma empresa aí já atuante no mercado há 25 anos de prevenção de perdas, né? Já vem aí com soluções robustas para o mercado, né? E vocês dois começaram junto com a plataforma dentro do Barbosa, né? Vocês começaram a manusear, a ir atrás, né? Conta pra gente um pouquinho desse início, dessa aderência, literalmente. Acho que é mais com o Douglas, né? Que estava naquele momento lá. Como é que foi isso para vocês? Bom, a gente começou a caminhada, que culminou com a implantação do cash, com a dor que é comum a vários supermercadistas, né? A perdas do Barbosa era uma perda fora da curva, acima dos índices da Abras, né? Que é a maior referência hoje, continua sendo a maior referência de perdas para o mercado. Então, os índices eram muito acima e a perda desconhecida era mais de 70% desse valor. Então, com isso, a frente de caixa ganhou proporção porque a gente pensou que onde a perda desconhecida pode acontecer? Não é na lixeira, no descarte, porque lá eu tinha um fiscal, como a Janaína bem disse, existia um time de fiscais que fiscalizavam o descarte. Ela poderia acontecer ou no recebimento ou na frente de caixa, né? E aí a frente de caixa se tornou, vamos dizer assim, o primeiro alvo dessa ação, né? E nesse sentido, a tecnologia do cash ela fez total aderência ao que a gente queria, que era tornar a perda identificada e a partir do momento que a gente identificasse ela, poder atuar sobre as causas raízes e aí mitigando essas perdas caso a caso, dia a dia. Nesse processo, a segurança foi incorporada à prevenção de perdas. Nós já estávamos há 2 anos e meio com o cash. 2 anos. Né? 2 anos com cash, ainda não era em todas as lojas, nós estávamos em 6 lojas, 5 lojas, né? Obrigado, né? Muito boa memória. 5 lojas implantadas. Tínhamos colhido alguns benefícios já, não vou negar, a gente tinha, mas o perfil da equipe que ia atuar no cash ainda não estava totalmente, vamos dizer assim, aderente, não tinha uma performance assim sustentável. A gente vivia de uma performance tipo, que hora tinha ocorrência, passava-se muito tempo sem nada relevante, então a gente falava que a gente vivia meio que no susto. A diferença foi só a questão de meses de implantação. Nós começamos pela loja 4, 10, foram as duas implementadas, a 4 Barueri, a 10 Pirituba, depois colocando na 9 de Osasco, a 8 de Jandira e a 5 também Osasco. Memória voltou. Aí, nesse processo, nós tivemos um grande evento na loja 4, que culminou até na prisão, no julgamento e no cárcere por 6 anos e alguns meses de uma pessoa que estava praticando fraudes no PDV. Isso, vamos dizer assim, foi o nosso primeiro grande evento com cash, antes da Janaína ainda, foi até um evento que a gente usou de treinamento para ela, né? Aí nós tivemos alguns pequenos eventos, mas, por exemplo, quando a gente comparava a usabilidade e o resultado da loja 4 contra a loja 9 nunca nós pegávamos nada. Então, com isso, nós sentimos que a equipe
ela não estava totalmente aderente, e aí nós fizemos um turnover saudável, que culminou na oportunidade que foi oferecida para a Janaína. E quando ela foi convidada, ela foi também desafiada a encontrar problemas numa loja que todo mundo dizia que não tinha, né? Sim. Que era um novo olhar. E aí ela pode contar até um pouquinho mais sobre... Nós tivemos uma situação na loja que eu fiquei cismada com o operador. Às vezes as pessoas podem pensar, a Janaína cisma com o operador e fica de perseguição. Não é verdade. O que acontece? A gente monitorava sempre aquela loja e eu sempre via aquele rapaz trabalhando com o celular. E no caixa não pode, né, trabalhar com o celular, então aquilo me incomodou. Porque a gente passava sempre aquela situação para frente de caixa, a fiscal, a responsável, e não acontecia nada. Quer dizer, então, que existem regras que não são obedecidas e ninguém toma atitude. Então eu vou monitorar esse rapaz hoje e eu vou pegar alguma coisa dele, porque eu quero alguma resposta. E eu monitorando ele, eu falei assim, eu vou assistir ele o dia todo. Quando eu comecei a assistir, automaticamente, depois de 2 horas de trabalho, eu comecei a perceber que ele passou, era uma compra grande, e quando chegou nas peças de carne, ele teclava um botãozinho ali, que eu não sabia o que era, porque eu não era da operação caixa, mas sim da segurança. Quando a gente descobriu o que ele fazia, ele colocava como consulta. Então foi na época mais de R$500 de prejuízo. Por quê? Porque quando chegava nas peças de carne ele apenas colocava como consulta e não registrava. Chegava no fardo de cerveja, ele colocava como consulta e não registrava. Foi quando a gente descobriu que aquela pessoa que estava ali de cliente também era parente do operador. Nossa. Isso. Aí vale um gancho, Felipe, para que todos entendam como é que funciona a curva de aprendizado do processo. Diante dessa própria fase dela, nós notamos que a equipe era frágil, porque nós tínhamos muitos especialistas de segurança e ninguém no caixa. A segunda pessoa que veio ingressar esse time, ela obrigatoriamente tinha que saber operar caixa. Era um requisito para a vaga. Legal. Por quê? Para fechar o elo, para que você tenha um especialista de segurança e um especialista de caixa, que saiba os meandros, de preferência que saiba até os macetes, as malandragens que as operadoras usam. E quando somou esses dois aí, esses casos, como ela falou, eles fizeram um boom, começou a pipocar em todas as lojas. Sim, imagino. Entendeu? Porque a operadora falava pra Janaína, o operador quando quer fazer arte faz isso. A Janaína falou, opa, esse comportamento é estranho. Juntou, combinou. E quando a gente entregou para a operação desse resultado, nós falamos, você ignora o celular na caixa, até aí tudo bem. Só que a pessoa está usando o celular na função calculadora porque ela está tirando dinheiro do caixa. Sim. Ela está tirando dinheiro via subtração. E a parte de segurança, de inteligência, investigou que quem eram os favorecidos era a família. Isso foi feito com auxílio do time de segurança, que foi apurar. Com toda a diligência possível, com toda a descrição, e se entregou esse pacote completo para o DP. Ele cometeu um erro, ele cometeu uma ação intencional de não registrar. Nós temos o vídeo, nós temos o áudio, que ele até... É esse, Janaína, que a avó dele está na compra? Exatamente, que pergunta, vai registrar o leite? Então, neste processo aí, o DP falou, ok, podemos aplicar a medida. E aí, com todo esse pacote, a gente chegou no jurídico para falar, nós temos uma ocorrência grave, nós temos imagens, nós temos áudio, nós temos respaldo do DP dizendo que pode ser feita uma medida, que no caso desse rapaz era a justa causa, né? E aí nós pegamos o respaldo com o jurídico que homologou que todo o processo que a gente queria executar era válido, para aí sim entregar para operações e dizer para operações, esse é o kit completo, o problema e a solução. Legal. E nesse caso ele foi até mandado embora por telegrama, porque o que a gente descobriu? Essa compra foi feita num sábado, no domingo seria a folga dele e na segunda-feira ele estaria de férias. Então era todo um churrasco para comemorar as férias, né? Então foi quando a gente... Lembrando também uma coisa importante que a gente tem que passar, é que quando a gente entrega um caso desse para o jurídico,
A gente já fez toda aquela investigação por trás. A gente tem as imagens, nós Legal. temos o áudio, mas nós tentamos levantar tudo que é por trás, que nem ele comentou. Para o leigo, seria justo a pergunta de que quando você entrega para o jurídico, não há dúvidas? Não há dúvidas. Sim, Quando, sim. quando entregamos para o jurídico, é 100%. É uma certeza, É uma né? certeza. Não é um questionamento, Não. né? Ou seja, o jurídico não é um avalista, Não, ele é um homologador, certo? correto. Legal. Nossa, gente, vocês falando, murmuram várias perguntas, né? Vem vertigem de perguntas bem legais. Mas antes de eu fazer algumas perguntas, é interessante também a gente constatar para quem está nos vendo o que é o cash. A gente estava falando sobre auditoria, sobre documentos que dá para o jurídico, sobre como encontrar algum problema. E esse, basicamente, é o cash. O cash é uma ferramenta da Nextop que ele alia o cupom, o áudio e as imagens. E isso permite com que o nosso cliente, no caso aqui o Barbosa, até mesmo a nossa empresa, audite a operação. Então tudo que se passa, tudo que é falado, tudo aquilo que é cobrado do cliente final, na plataforma a gente consegue identificar e consegue chegar em resultados bem interessantes, dependendo da usabilidade. E já falando de usabilidade, Douglas, você falou que já no início da operação da plataforma você pegou um caso e me despertou muito interesse, porque assim, numa vivência, né, num contexto de ferramenta nova no cliente, é sempre um lance de aprendizado, né, Janaína? Correto. Janaína que pegou algo novo, Douglas também, né? Então a gente sabe que tem aquele período de adaptação, aquele período de conhecimento da plataforma, e a gente vai falar disso também, que o Douglas brilhantemente já começou a falar, que é você entender como funciona a operação de frente de caixa, porque trazer isso para a plataforma é o que vai garantir também sucesso. Mas antes da gente falar sobre isso, conta como é que foi isso, Douglas, como é que você chegou nesse período de maturidade, nessa usabilidade de plataforma que já te permitiu enxergar essa fraude, né, que estava acontecendo no seu mercado? Nós passamos por um processo de aprendizado, né? A primeira etapa, junto com a implantação do sistema, foi feito um treinamento para toda a frente de caixa, em que a gente falou o que o sistema era. E confesso para você que na época a gente até, vamos dizer assim, possa ter carregado na tinta sobre a velocidade com que a gente faria as coisas, que a gente conseguiria olhar em tempo real, que a gente conseguiria monitorar todos os caixas, todos os tempos, que a gente olharia 100% dos cupons. Isso foi dito para as operadoras no sentido lúdico de criar o fator, de potencializar o fator inibidor, né? Em paralelo a isso, a gente ligou vários alertas em setores como saque, tesouraria, TI, contas a pagar, contas a receber, dizendo para eles: teve um problema no caixa, me fala qual é, me diz qual é. E por sorte e por estar preparado, eu sempre digo que a sorte ajuda quem está preparado. Exato. Né? A gente falou também com o pessoal do cartão, que na época era terceirizado, com a operadora. E ele falou assim: eu vou mandar para vocês as contestações de compra, quando o cliente disse que ele não comprou. E ele nos mandou uma de uma das lojas, e no processo de auditoria a gente descobriu que quem estava fazendo as compras era a fiscal, que se usava de uma fragilidade do sistema. Na época o cartão próprio, ele não tinha, ele era mais por assinatura quando era no POS, não tinha senha. No caixa tinha senha, mas quando ia para o POS, né, era uma assinatura que fazia. E aí, sabendo dessa fragilidade, essa fiscal de caixa, ela pegava os clientes mais idosos, gravava o número do cartão deles, o código de segurança, e falsificava a assinatura dos clientes. E fazia compras aleatórias. Hora de um pão de forma com frios, hora de uma coisa... Coisas comuns, que o próprio cliente batia o olho na nota e falava: será que eu comprei mesmo? Sim. Né? Mas um cliente contestou, e a gente levou a sério a contestação dele. E na apuração descobrimos. O resultado disso foi o desligamento de 8 operadoras, 2 fiscais e a líder de frente de caixa, que saiu da loja algemada e foi presa. E foi processada pelo Ministério Público, julgada e condenada por estelionato. Né? E ela pegou, Baseado naquilo que você auditou na plataforma. Isso. E as imagens dos eventos que ficaram gravadas no nosso servidor, em época a gente acho que tinha em torno de 60 dias de gravações, uma coisa assim, não me recordo agora.
elas serviram de base para a acusação do Ministério Público conseguir sentenciá-la, porque não tinha defesa, né? Porque nós tínhamos todo o respaldo das imagens. A maior argumentação da promotoria foram as imagens. Sim. Né? E com esse processo elas ganharam maior validade. E aí veio o segundo efeito que a gente fez, que a Janaína também participou, que era potencializar não o dano e não a pessoa que cometeu isso, mas o quanto a ferramenta era capaz de trazer e trazer benefícios para a empresa. E quanto a correlação entre setores colabora para o resultado. Até mesmo porque não foi um caso único. Por incrível que pareça, de repente a pessoa possa pensar, isso só aconteceu na loja 4. Não, por incrível que pareça, a gente pega muitas situações. Até um tempo atrás, a gente pegou recentemente em Guarulhos, na loja 2, que também... Já com senha. Já com senha, o rapaz ele fazia a mesma coisa. Né? Ele assinava a compra como se fosse do titular do cartão, e também foi uma consequência que também ele saiu de lá acompanhado dos policiais. Saiu de lá acompanhado, né? Saiu acompanhado. Sabe o que é interessante, eu vejo, né? Que a gente consegue evoluir nesses quesitos, né? Faz quanto tempo que Barbosa tem o sistema na loja? Desde 2014. 2014 começou o projeto. 2014, nós estamos em 2023. É muito tempo, são 9 anos de operação. E vocês pegavam coisas no início, assim como pegam coisas hoje em 2023. Então você vê que... Mas das histórias curiosas, acho que a Janaína vai ter muito mais do que eu me perguntar. Eu gosto de algumas que eu falo assim, a pessoa foi ao extremo. Nós tivemos o caso de uma operadora que fez curso de mágico e usava uma dedeira para esconder dinheiro. Não, era mágico. Aquela menina, coisa doida. Eu acho que ela fazia mágica no circo, não é possível, porque deu a entender a princípio que ela dava o troco para a pessoa da frente, para o outro cliente. Aliás, perdão, o cliente de trás. Mas não, quando a gente puxou as imagens no lento, a gente conseguiu identificar que ela deixava o dinheiro entre os dedos. Ela deixava o dinheiro entre os dedos e depois guardava no bolso. Só ela ia para dar o troco, mas não dava. Não, o que ela fazia? Ela fazia o seguinte, aquela questão de você usar o celular do caixa. O cliente estava passando, comprava uma peça de carne. Naquele tempo a carne era barata, uma peça de carne era R$50. Ela calculava a compra do cliente sem aquela peça de carne, pedia para a fiscal vir cancelar aquele produto, porque eu passei 2 vezes. A fiscal, um erro que algumas pessoas cometem, não estou generalizando, mas muitas das vezes a fiscal ela apenas cancela, não confere se realmente a operadora passou aquele produto 2 vezes, aí ela vai e cancela. Só que quando a operadora falava o valor da compra para o cliente, ela incluía aquela peça que foi cancelada. E o que ela fazia? Aquele dinheiro que deu valor, mesmo que o cliente fosse pagar no cartão, ela ia e retirava aquele valor e colocava entre os dedos. Ela tirava do caixa o valor. Ela tirava do caixa e colocava entre os dedos. E a gente achava, porque olhando assim rapidamente, era uma coisa tão rápida que ela fazia, que dava a entender que ela pegava a notinha e ela pegava a notinha e devolvia para o cliente. Dava a entender que ela estava devolvendo o dinheiro para o cliente. Eu disse, mas como ela estava devolvendo o dinheiro para o cliente se o cliente pagou no cartão? Sim. Não, ela só estava dando a notinha. Depois que a gente colocou no lento, que tem essa facilidade, essa ferramenta da gente pausar, né? Aí foi que a gente conseguiu identificar o dinheiro entre os dedos. Uau! E a dedeira só foi descoberta no dia do flagrante, porque aí presencialmente foi possível ver que existia uma dedeira. Existe uma dedeira? Dedeira é um instrumento de mágica, é como se fosse um dedo, né? Silicone transparente, uma qualidade próxima de um dedo humano. Inclusive ela pintava a unha da dedeira na cor das unhas dela. Então ela tinha... Ela encapava literalmente o dedo com a dedeira. E a nota ia pra Sabe dentro. que pra fazer errado Aprende fácil. Pessoal criativo. Janaína falou de um caso bem interessante também, que eu fiquei bem curioso, Douglas. Que é o caso da demissão por telegrama, né? Pegou ele fazendo lá, furtando, fazendo sua fraude na frente de caixa.
O cara ia folgar no domingo, férias na segunda e lá foi o telegrama para surpreender. Como funciona isso e por que isso acontece? Vamos lá, por etapas, né? Quando a gente acionou o DP para tratativa e tal, já era segunda-feira, nós já descobrimos que ele já estava no processo de férias, já estava com as férias dele lançada, depositada e tudo como manda a lei, né? Só que a gente foi falar com o jurídico sobre isso e sobre como seria, se a gente poderia aguardar o retorno dele, e no retorno dele aplicar a medida administrativa que a empresa julgasse pertinente, e o jurídico disse, até poderia, mas tem a questão do perdão tácito, que o quê? A partir do momento que a empresa toma ciência de um problema envolvendo um colaborador, a regra diz que ela tem 48 horas para tomar uma medida contra esse colaborador, uma medida administrativa, que possa ser desde uma advertência verbal, uma orientação, até a justa causa, que é a medida mais extrema que uma empresa pode tomar com os seus colaboradores. E aí, diante desse processo, é onde vem a importância do jurídico no processo. Eles falaram, podemos mandar ele embora via telegrama, estaremos comunicando ele dentro do prazo, com o motivo e a razão. E por que o telegrama? Porque na época também havia a questão também da formalização oficial. O telegrama é um documento oficial reconhecido pela justiça, então ele pode ser usado até hoje. Então ele foi comunicado por telegrama, que ele foi desligado por motivo de quebra de confiança e que seria por justa causa, né? Então, para fechar todas essas pontas, foi feito dessa forma. Isso era inédito no Barbosa, e a gente consultou até a APAS, e isso era inédito na APAS. Né? Também. Nenhum supermercadista tinha chegado a esse extremo, não de mandar um colaborador embora, isso tem N casos, mas por telegrama e com essa riqueza de detalhes, virou até um case em que foi explanado na época, a doutora Adriana, no comitê da APAS lá de direito, tá? O comitê jurídico da APAS. Né? Entendi. E emendando com esse caso, nós temos um outro caso que a Janaína consegue detalhar ele bem, de como, que eu acredito que ele seja interessante, porque ele mostra como um erro não intencional, um erro humano, ele acontece na matriz, ele replica na loja e ele se irradia para várias lojas sem a gente entender a velocidade da comunicação que isso acontece. Legal. Nós tivemos um dia, uma sexta-feira, que o Café Melita ia entrar em oferta. Na época, R$14,99, um preço de sonho hoje, né? Sem dúvida. Né? Um preço de sonho. Só que, por um erro humano, a pessoa que foi lançar o preço, em vez de colocar R$14,99, colocou R$1,49. E um Café Melita que saiu por R$1,49. No processo de conferência da loja, nós tivemos duas lojas a priori, que em vez de fazer o processo, alertar a matriz e corrigir o preço, elas espalharam a informação, a Janaína pode contar bem até quem são os atores disso, né? E vários funcionários saíram, abandonaram seus postos de trabalho e foram comprar o café. Correto. Inclusive, a pessoa que deveria estar conferindo e passando para a matriz para poder corrigir o preço, que se chama fiscal de preço, é uma função que nós temos lá, ela que, como eu posso dizer, espalhou a notícia de que o café estaria a R$1,49. Então, ela foi uma das que comprou o café por esse valor, sendo que a função dela era diretamente corrigir isso, né? É a função principal exatamente. dela, né? A função dela era de estar corrigindo essa situação. E como que a gente descobriu que tinha sido ela? Através do sistema de Como foi cash. isso, Janaína? Porque o que acontece? Quando a gente descobriu que estava sendo registrado esses cafés a esse valor, nós puxamos pelo código, né? E a gente conseguiu identificar os PDVs que tinham vendido aquele valor. E quando a gente foi assistir o vídeo, nós vimos que era funcionário que estava comprando e não cliente normal. Janine, qual foi a velocidade de detecção desse caso? Porque esse caso eu lembro que ele foi bem, Foi rápido. Assim, a loja começa a operar às 7 horas da manhã, às 8h15,
esse caso já estava Sendo detectado. resolvido. Porque não lembro se a gente tinha algum alerta, alguma coisa desse tipo na época para isso. Eu lembro que a gente pegou isso muito rápido. Ou foi a própria setor de preço que avisou? Foi o setor de preço, que na época era a Márcia, né? Isso. Foi o próprio setor de preço que sinalizou pra gente estar monitorando essa compra, e quando a gente foi assistir, Então, aí a gente conseguiu identificar o erro. Do melhor alerta possível. O setor disse, eu cometi um erro, dá pra vocês ficarem de olho? A gente ficou de olho e combinou nisso daí. E essa fiscal de preço, o caso dela é mais engraçado que nós envolvemos um terceiro setor, que em defesa dela, que ela comprou 14 pacotes de café, ela disse que ela comprou para consumo do mês dela. Aí nós acionamos o CRM do Barbosa. Sim. E o CRM nos retornou que ela comprava em média por mês 2 pacotes. Isso foi anexado às provas, dizendo, ó, ela não comprou o consumo dela. Sim. Né? Porque o CRM disse que o consumo dela era de média de 2 cafés por mês. Ela só esqueceu de falar que era o consumo anual dela, né? E não mensal. Gente, mas várias dúvidas, assim, eu já me orgulho, mas uma bem interessante, não é nem uma dúvida, né? Uma constatação que eu acho que para quem está nos assistindo também é importante falar. O Douglas falou sobre o prazo de 48 horas para se tomar uma ação, principalmente no caso que a Janaína abordou do Telegram. Aqui na Nextop o processo já funciona assim. A gente, quando vai enviar qualquer material para o cliente no sentido de ocorrência, nós também nos preocupamos com isso. Então todo material que vai para o Barbosa ou para qualquer outro cliente da nossa base é sempre publicado num dia fixo, para que justamente o cliente se organize e saiba que toda segunda-feira, por exemplo, nosso material estará lá e o prazo de início de contagem começa na publicação, que é esse dia que nós marcamos aí. É bem interessante e é bacana ouvir isso, né, de quem vive isso na prática, né? Porque para nós aqui é algo meio automático. A gente publica, a gente manda os relatórios, é claro que a gente acompanha, liga, pergunta, mas é muito bom ver que isso surte efeito lá na ponta, né? No cliente final. E ainda falando sobre Barbosa e processo, primeiro que eu já percebi que a nossa ferramenta ela consegue se aderir em várias áreas, né? Correto. Ela é uma ferramenta bem multifuncional, várias áreas fazem uso dela. Mas antes da gente falar sobre isso, tem algum caso último de vocês que sejam recente, que foi pego agora, que vocês tenham trabalhado aí? O Douglas acredito que agora mais como consultor de fato, né? A Janaína como literalmente operando, interagindo com a plataforma, né? Como é que nesses últimos tempos você tem algum relato interessante, alguma coisa As assim? pessoas elas podem achar que depois de tanto tempo com o sistema na empresa, não pega mais fraude, não pega mais situações desse nível. Por incrível que pareça, sim, pegamos sim. Inclusive, há menos de 2 semanas atrás, nós tivemos uma situação de que a operadora, ela registrava, vamos supor, eu fui lá e comprei 1,5 kg de banana. Ela ia lá e colocava 1 kg só e dava enter. Tinha 2 caixinhas de bombom, ela registrava uma, a outra não. Tinha uma peça de carne, ela registrava 1 kg e colocava lá. Por quê? A gente começou a avaliar, não, mas ela tá de mau humor, o que acontece? Ela tá desorientada, ela tá bem? Essa foi a minha pergunta. Quando eu liguei na loja, eu falei assim, me fala, fulana, ela tá passando por algum problema? Ela tá despercebida, ela tá... Não sei, ela tá com algum problema? Ela não me causa problema nenhum. Eu assim, você tem certeza? Conversa com ela, porque eu acho que ela tá meio, sabe, sem... Tá desligada. Tá muito desligada, ela deve estar com algum problema. Aí eu falei, mas por quê? O que acontece? Aí eu falei assim, tem umas ocorrências ali na sua pastinha, porque a gente, por mais que a gente tenha acesso na matriz, cada loja tem a sua própria pasta para poder monitorar as ocorrências que são geradas da sua loja. Então eu falei para o responsável, dá uma olhada na ocorrência tal de fulana e vê o que você acha. Quando ela viu, ela falou assim, nossa Janaína, eu não sei o que está acontecendo com ela, só que tem um detalhe. Outra situação que eu acho que a gente precisa estar monitorando, era parente.
De novo, eu falei assim, gente, então são coisas que faz despertar na gente. Calma aí, se eu já tive uma situação assim, então eu acho que a gente tem que deixar a frente de caixa alinhado para esse tipo de coisa não acontecer. Porque além da gente pegar ocorrência, o Cash ele nos ensina. Com certeza. Por que eu falo isso? Porque através das ocorrências a gente aprende algumas situações que às vezes a gente fala assim, isso é inusitado, a pessoa não vai fazer, mas ela faz. Ela faz. Então o que acontece? Às vezes fala assim, é parente, ela não vai fazer isso, porque ela sabe que a gente vai monitorar. Só que mesmo assim ela achou que aquele cash, aquela câmera era de brinquedo, não sei o que ela pensou. Pois ela fez isso em várias compras, não foi uma única vez, a gente conseguiu pegar, acredito eu, com umas 4 compras dela. Sim. Né? E com isso foi mais uma justa causa. Infelizmente, né? A gente sempre fala isso aqui dentro, a gente sempre fala isso com os clientes. As nossas plataformas, elas não estão voltando e focando pessoas. O foco é sempre processo. A gente é massivo em cima de processo. E o processo nos diz quais as pessoas fazem parte da sua equipe e qual não está preparada. Inclusive, esses dias eu fui visitar uma loja, aí o gerente pegou e falou assim, Janaína, eu quero apresentar você para as operadoras, porque elas precisam saber quem é que manda a ocorrência, quem manda os valezinhos dela é você. Eu disse, eu não. Existe um processo, elas não cumprem, por isso que é gerado as o ocorrências. descumprimento do processo, exatamente. Né? Isso aí. Se então, acho que aí acontece... vale a importância do que você disse pro gerente. Eu não tenho autoridade de carimbar. Não sou eu, pessoa, que decide que a operadora Joaninha, Zezinha, vai pagar vale ou não. ou levar de verdade. É a própria execução do processo que ela deveria fazer. E nesse rol de casos inusitados, de comportamentos inusitados que a Janaína falou, existem até alguns paradigmas que nós criamos no Barbosa lá, né? Por exemplo, no monitoramento do cash, nós só colocamos mulheres, por causa da percepção ser mais aguçada. Legal. E também porque a gente se deparava com outras coisas, né? A gente tinha uma operadora, me lembro dessa operadora bonita, formosa, que distraiu os clientes e todo mundo da loja com sua beleza para furtar. E conseguia comprar Coca-Cola com dinheiro dos clientes, chocolate. Tudo isso pedindo ali na frente de caixa. Tudo isso. Com um sorriso. Ou furtando. Tudo isso com um sorriso, assim, literalmente. Que legal, né? E o comportamento dela só chamou a atenção porque um belo dia que foi liberado o uniforme, ela foi trabalhar com uma blusinha muito decotada e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, Janaína, não é normal uma operadora trabalhar desse jeito. Aí ela marcou e ficou monitorando. Legal. Então uma coisa que parece nada a ver pode ter um desdobramento tremendo. Né? Pode ser um fio da meada, né? Pelo Pode jeito, ser um fio da meada. as coisas vão acontecendo, né? E a observação é muito importante, né? Estar atento à operação, presente, olhando, né? E assim, um outro caso rápido, assim, similar, teve um dia que estávamos monitorando a venda do começo do dia. E descobrimos que das 7 às 9 já tinha vendido mais de 100 repolho numa loja. Eu falei, nossa, essa loja está vendendo muito repolho, por quê? A operadora estava registrando tudo como repolho. O que vinha na frente era repolho. Todos os códigos, ou seja, aí é quando a gente identifica também aquele troca de códigos. Ou seja, às vezes a pessoa fala assim, eu tô tendo venda negativa em um determinado produto e não sabe por quê. Aí é porque a operadora decorou aquele bendito código e tudo é aquele. Vai nele. A gente falou de decoração de código, eu lembrei do Italac, uma operadora É verdade. Ela decorou o código do leite Italac desnatado. Toda semana ele vendia negativo. A gente chegou a fazer reciclagem com a equipe de inventário, achando que era erro de inventário, fez um monte de coisa, porque não tinha o cash nessa loja. Né? Ainda não tinha, ela não era das primeiras que foi colocada. Quando a gente colocou o cash, a solução veio. A operadora sacava do bolso o código e digitava. E chegou a época que ela não precisava nem sacar, já estava na mente. Exatamente. Ela digitava o código. Caramba. Então todo o leite que vinha no carrinho era Italac. Era Italac. Complicado, né, gente? Mas falando disso, vocês falam muito pra mim de processo, né? A gente conversa muito sobre processo, sobre... Porque essas ocorrências que vão para vocês, essas ocorrências que talvez o monitoramento lá do Barbosa pegue, ela se traduz em ter um processo.
Ou se eu já tenho um processo, preciso reciclar. Ou se eu não tenho, preciso fazer com que ele nasça, para que ele seja cumprido, né? Tem algum processo, vocês amadureceram processualmente falando, alguns processos da frente de caixa foram criados ou extintos, ou até mesmo modificados, baseados na plataforma? São duas etapas, né? Aquilo que não tinha processo foi comparado como as lojas praticavam. Pegado o melhor exemplo e padronizado ele para as demais lojas. Então o que a gente fez? Não inventou a roda. Legal. Tínhamos 5 lojas. A loja 9 quase não gerava ocorrência. Era uma loja que a frente de caixa era muito disciplinada. E a loja 4 era uma loja que cada cupom era um flash, porque de cada 20 ocorrências que a gente gerava, 19 era da loja 4. O que eu precisava fazer? Inventar um processo para 4? Não. Pegamos o processo da loja 9 e copiamos a 4. Para tudo aquilo que não era processo escrito. Legal. Aquilo que já é escrito e já é tácito, foi o cara crachar, envolvendo o RH e envolvendo a coordenação de frente de caixa, dizendo, ó, sua operadora está trabalhando com celular. Isso a gente chegou a gerar o quê? 200 ocorrências em uma semana? Para as pessoas entenderem que aquilo era grave. Você disse que no processo não é para estar com o celular, eu estou dizendo, está todo mundo com o celular. Tá tudo. E numa dessa, quando a gente começa a monitorar os processos, que nem às vezes fala, ai, mas é besteira, o operador só está com o celular. Mas é numa dessas que a gente descobre erro de registro, não pagamento, Mau atendimento. Mau atendimento. Por quê? Porque o operador, ele se dispersa. Sim. Então ele deixa de prestar atenção no que ele está ali sendo recebido, pago, vamos dizer assim, ele recebe para aquilo, que é o operador está ali registrando essa garrafinha de água e conferir se a garrafinha de água foi registrada. E muitas das vezes ele está disperso. Sim. Ele ouve o barulhinho, para mim registrou. Auditivo totalmente, né, Janaína? É difícil, né, um operador que dá visual, né? A maioria deles, ou delas que estão ali operando, estão totalmente auditivos, né? Você percebe quando tá um caixa com não cadastrado e segue compra. Exato. Vai embora, tá no automático, quando a né? pessoa está ali no automático. Quando ela está no automático, ela não faz a sua função com eficiência. E aí entra a expertise de várias coisas. Você tem essas operadoras da automática, bastante, mas você tem também os casos, e a Janaína sabe bem, de operadores que eram um exemplo de atendimento, que para o gerente da loja, para fiscal da loja, não, essa operadora é a melhor que eu tenho, é a mais produtiva, é a que mais atende. E para nós era aquela que aprontava. Legal, olha isso que interessante. E isso desmontava a argumentação do gerente, da frente de caixa. Não, nós vamos promover, eu lembro que a gente ia promover uma operadora para fiscal na loja, ela era campeã de erro. Nossa! Era campeã de erros, assim. Então, é todo o processo contextualizado, né? Sim. E quando a gente entregou para o RH que eles iam promover a pessoa que mais erra e como ia ficar o espírito da equipe, vamos errar. Quem erra é promovido, para que eu vou fazer certo? Sim. Né? Uma operadora que abandona o cliente em meio ao atendimento e saca o celular e vai discutir relação com o marido. No meio do atendimento. No meio do atendimento. A curva de aprendizado do sistema e acelerar a sensação de segurança, que era que a gente falava que era vigilância total, num sentido assim. Então, nós monitorávamos ao vivo ocorrências e entrávamos em contato com a loja. A Janaína tem um caso específico de um gerente de loja que operava caixa, que ela pode contar bem como a gente atendia ele para que ele irradiasse para a loja inteira até eu sou monitorado. Legal. Porque a gente, monitorando ao vivo, a gente conseguiu identificar operadora feminina na senha de um operador ou vice-versa. Daqui a pouco eu vejo, olho direitinho, é o gerente operando caixa, beleza, ele está ajudando, mas ele está usando a senha de quem? Aí eu ligo para ele, você está operando, né? É porque estava cheio, precisava ajudar. Tudo bem, parabéns para você pela sua iniciativa. Mas se você está na senha de quem? É de fulano, então isso é uma ocorrência, eu vou gravar. Não, você não vai fazer isso. Vou fazer. Aí vem a ocorrência, ele, não é que você gravou? Isso é lógico, você está usando a senha da fiscal. E a fiscal no final do mês tinha um monte de ocorrência, mas por quê? Porque a gente estava gravando. Sim. Ela emprestando, porque não pode. A gente orienta não emprestar a senha de ninguém para outro operador. Uhum. Por quê?
se eu vou lá, vamos supor, eu vou monitorar o Felipe. Aí eu chego lá, é o Thiago. Aí, na hora, eu não sei quem é quem, né? Eu não sei se você realmente é o Felipe ou se você é o Thiago. Eu vou gerar a ocorrência. Aí, de repente, foi o Thiago que errou, só que a ocorrência está no seu nome, quem vai ser prejudicado é você. Então, por isso é um dos motivos que a gente orienta a não emprestar a senha. E aí isso vai muito além. Porque para o DP, o registro de trabalho é de quem operou o PDV, de quem colocou a senha lá. Então, quem usa senha genérica, quem usa senha para múltiplos operadores, uma das fragilidades que ele tem, ele não consegue advertir o operador sem risco maior. Por quê? A prova dele é que quem estava no caixa era o Felipe, mas quem operou é o Thiago. Então, quando ele põe o Felipe está de folga, por exemplo. O Felipe vai falar, não era eu? Sim. Ele estava de folga nesse dia, olha a escala. Sim. E o Thiago vai falar, não está na minha senha. E isso são argumentações que derrubam todo. E aí, se o Thiago erra bastante e é mandado embora por justa causa, ele consegue reverter. Aí você vai falar, nossa, eu perdi, porque a justiça é leviana, ela é branda, ela sempre olha para o funcionário. Não, porque os seus processos fragilizam a sua ação. Quando você vai para o jurídico dizer, eu quero advertir o Thiago, mas ele trabalhou na senha do Felipe, que estava de folga, pense como advogado. Sim. Você assumiria esse risco? Então, nesse contexto que o mínimo detalhe é importante. Ou seja, um dos processos que a gente exige que seja cumprido. Essa é uma regra que não Sim. existia, mas é uma regra que a gente falou, ela é importante para o negócio. Sim. Exatamente. Depois que foi Se o final do dia der uma quebra de caixa, para quem vai o vale? Para o Thiago ou para o Felipe? Para quem está a documentação da diferença de caixa no final do dia? Para a senha de quem operou. Sim. Quem é a senha de quem operou? Entendeu? Então, e aí, se você quiser medir a produtividade, a eficiência desse operador, se você tiver uma reclamação no saque, como é que você faz? Aí você começa a ter que adivinhar, porque não, naquele dia trabalhou o Thiago, não, mas é a senha do Thiago, mas quem trabalhou foi o Francisco. Não, é a senha do Thiago, mas quem trabalhou foi o Felipe. Você começa a ter uma roleta russa que você não sabe quem trabalhou aonde. Sim, até porque quem está monitorando, né, Janaína, não sabe, não conhece a operação, né? Então, para você, o Thiago ou o Felipe, você viu que é, né? Não sabe quem está lá. Então, interessantíssimo essas colocações, né? Até mesmo para a gente constatar que nesse cenário todo, o nosso próprio processo enquanto empresa pode nos colocar em xeque. Então, nesse ponto, até olha a evolução que a ferramenta trouxe e ajudou a colaborar com isso. No Barbosa, nós tivemos uma pessoa que tinha nome social e gênero mudado. E a empresa, ela entendeu, então ela já entendeu que o nome do usuário já não é mais um nome seu de batismo, de registro, é o seu nome social, é como você quer ser chamado. E aí, isso modernizou tanto. Além do ganho de RH para as pessoas que tiveram, o ganho de assertividade, porque a gente sabia que se a ocorrência era aquela e ela criou um documento que ela disse para a empresa, ó, eu gosto de ser chamado, meu nome social é fulano de tal. Isso dá argumentação jurídica para a empresa dizer, ó, esse usuário é dela e ela está aqui dizendo que ela atesta que é dela. E isso deu sustentação jurídica para o processo, além de dar um passo enorme nesse sentido de inclusão, né, para o mundo como a gente vive hoje. Com certeza. Falando, Douglas, já nesse assunto, em inclusão, né, em mundo como a gente vive hoje, tem áudio nas câmeras, né? Então a gente consegue ouvir tudo. Como é para vocês? Como funciona isso na operação de vocês? Porque acredito eu que nesse seu exemplo, por exemplo, não sei se já aconteceu ou se há momentos que você tem que ouvir a gravação para entender o que aconteceu na frente de caixa. Às vezes uma discussão, às vezes um desrespeito, às vezes até mesmo, cara, colocar em xeque a equipe de frente de caixa, né? Ofendendo, assédio moral, até mesmo crime racial, né? Por que não dizer homofobia? Como vocês lidam? Como vocês escutam isso? Isso dá para ser auditado lá? Sim. Inclusive esses dias, acho que menos de 20 dias, teve uma cliente que disse que tinha sido constrangida pela operadora. Mas na realidade quem foi constrangida foi a operadora.
Porque existe procedimento. Se a operadora ela é orientada a colocar essa garrafinha em uma sacolinha, aí a cliente fala, mas eu não quero essa sacolinha, eu quero a outra. Só que a operadora foi orientada a colocar naquela sacolinha. Aí a pessoa vai, invade o setor da pessoa de trabalhar, ou seja, da operadora, pegou a sacola e ainda faltou bater na operadora. Só que aí depois ela vai no balcão falar que ela foi constrangida pela operadora. E com isso, com o áudio, tudo, a gente conseguiu identificar que quem foi constrangido em algum momento ali foi a operadora. Porque até de gorda, a operadora foi chamada. E eu acho que é uma questão bem delicada. Super! Porque, de repente, você não sabe o que a operadora está passando. De repente, Exato. ela tem dificuldade para emagrecer. De repente, ela está com um problema emocional e aquilo causou com que ela viesse engordar. Aí vem uma pessoa do nada, No seu trabalho, no né? seu trabalho, você está ali trabalhando, ela invade o seu espaço e ainda te ofende. Quem é que foi constrangido Nossa, aí? e hoje com a pandemia essa invasão foi muito ostensiva, né? Porque existe uma placa de acrílico, né? Super! Exatamente, ela foi É bem literalmente uma invasão mesmo, bem né? invasiva, Bem- bem invasiva mesmo. Né? Mas isso que você falou do áudio traz para lembrança alguns casos muito. Nós já tivemos casos em que a cliente queria que chamasse a polícia, porque ela alegou que ela foi vítima de racismo, que a operadora maltratou ela, e a gente assistiu os vídeos, chamou a viatura, mostrou o áudio pro oficial da polícia, né? Não mostrou para cliente só com mandado judicial, porque a gente tem respaldo de lei para isso, né? Correto. Uma lei federal, então é abrangente para todo o território, né? E ao ouvir o áudio e ver as imagens, o policial falou, se a operadora quisesse, ele dava voz de prisão e a cliente sairia algemada por crime de racismo. A operadora que não quis. Então, a empresa deu todo o respaldo. Se você desejar, você vai ser liberada, você vai à delegacia prestar queixa, nós vamos dar as imagens para você ter prova e ela vai ser presa e processada por racismo. A operadora desejou não ter esse problema, mas a gente dá esse respaldo para o cliente. Legal. Porque, assim, casos em que o operador é acusado de furto de celular, né, são bem comuns, mas tem o outro lado também que a gente monitora pelo áudio. Nós temos até um caso engraçado, que a Janaína uma vez pegou uma operadora que falou, hoje eu vou ferrar com a vida do gerente. E registrava tudo errado. Disposta, né? Aí no Veio dia pra trabalhar seguinte bem. ela levou a advertência, a culpa é do cash. A culpa não é do cash. A A culpa culpa é é do sua cash, própria, porque né? o cash fala. É. Engraçado que o cash não é nem uma pessoa, tá? Acho bem legal. Gente, eu sou de carne e osso. Então, Eles personificam o cash. eles acham que o cash é um robozinho que vai lá, a culpa é do cash, porque o cash que faz isso, o cash que vê o meu erro, o cash que me dedura. Mas não, é a sua falta de procedimento que a gente identifica no cash. Eu diria para você que o sucesso do Cash no Barbosa se dá por frases como essa. O Cash no Barbosa, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser uma ação, ele pode ser um robô, mas ele é tudo isso. Né? Ele é tudo isso. A entrega dele, o resultado dele corroboram para que essas narrativas se espalhem pela Rádio Peão de Sim. maneira assim que, assim, desde a autarquia da empresa, acho que é legal a Janaína falar qual é o processo nosso, o seu Nelson, que é o presidente do Conselho de Administração, recebe inúmeros representantes, presidentes, e ele faz questão de apresentar o Cash. Sim. Né? E de como o Cash transformou o negócio dele. Acho que a Janaína pode falar melhor. Inclusive foi até interessante, mas aí como o presidente, né, que perguntou, mas funciona como? Aí eu só simplifiquei. Vamos supor que você queira saber todas as vendas da linguiça Seara. Eu consigo colocar o código, ou então escrever só Seara. Vem todos os produtos da Seara que foi vendido e eu consigo monitorar se esses produtos estão sendo vendidos corretamente ou não. Aí ele achou bem interessante. Ele disse, quer dizer então que se tiver pouca venda ou muita venda do meu produto, você vai saber? Eu sim vou saber, através do sistema Cash. Que legal, gente. É tão interessante ouvir isso, né? O quanto envolve isso. O papo tá muito bom, gente, mas
né, já deu para entender bastante sobre isso. E só para a gente já caminhar para a nossa finalização, muita gente falou sobre a interação com outros departamentos, né? Vocês têm mais ou menos ideia de quantos departamentos interagem com o Cash de maneira efetiva? Falando de maneira efetiva, olhando para a estrutura do Barbosa, são 21 departamentos. 21 departamentos? 21 departamentos, né? Falando de maneira sucinta, considerando que possa ser uma estrutura que não esteja tão ramificada como o Barbosa é hoje, eu diria para você que em torno de 15 departamentos, né, que vai prevenção, cadastro, TI, DP, RH, jurídico, operações, financeiro, tesouraria, saque, a parte do comercial. E aí eu vou dar só um pulo na parte comercial e dar uma coisa que o Barbosa é campeão nisso. O sellout do Barbosa, que é um acordo do varejo com a indústria, ele é auditado pelo Cash. Então não existe uma indústria que questione os números do Barbosa, porque além do dado do cupom, que isso todos têm, o Barbosa tem a auditoria de que o sellout acontece corretamente. Então se a operadora tem que registrar a pizza Sadia para pagar um centavo no Guaraná Antártica, que esse é o programa, e ela não registrar o Guaraná Antártica, o Barbosa vai detectar esse erro, corrigir o problema e fazer o correto registro, gerando assim o sellout auditável com imagem e som. E uma operação 100% conferível por N áreas. Nós já tivemos casos, a BRF já quis ver esse programa no passado e ela falou: aqui eu não preciso contestar o programa de sellout de vocês. Que legal, Ganha até coisa. Então, nesse processo, faltou eu dizer também, tem a controladoria, né, que a gente também fornece muitos dados para a controladoria, a área de preço, né, e por fim a área de marketing. E por que a área de marketing, eu diria para você? Uma das coisas que se faz lá é auditar se uma campanha que o marketing treinou as operadoras para cativar os clientes, para fazer captação de clientes, seja para o CRM, seja para o cartão próprio, seja uma campanha de aniversário ou uma campanha de vendas. O quanto importante é saber se as operadoras estão de fato falando com os clientes, divulgando o programa, vamos dizer assim. Poxa, que legal, gente. A campanha, né? E consegue auditar até como ela oferta, se ela cumpre com os processos, né, do marketing, até porque isso é um indicador, né, de fato efetivo, né, se foi feito ou não. Isso é muito interessante. Um papel importante para que nossos ouvintes e telespectadores entendam como funciona a interação do Cash implantado no Barbosa e a equipe e os serviços que a Nextop prestam para o Barbosa. O que cada um faz? Qual é o papel dessas duas pontas? Por que as duas? Por que ter as duas? Bom, eu sempre brinco que eu sou a auditoria da Nextop. Porque, no meu ver, não basta eu ter apenas essa ferramenta e receber o relatório toda segunda-feira, eu encaminhar para as lojas, pronto, e ficar nisso mesmo. Não, eu uso essa ferramenta. Além deles, né, a gente usa o monitoramento da Nextop para efetuar as ocorrências semanais. Então, eles têm aquela própria auditoria semanais, né, daquilo que a gente relata, que a gente quer que ele venha estar auditando, eles mandam para a gente toda segunda-feira, porém, com o sistema, com essa ferramenta, nós conseguimos também monitorar de lá mesmo. Porque o que acontece? Eu acho que seria muito demorado se, vamos supor, eu tenho uma loja em Tatuí, eu estou lá em Guarulhos. Aí a loja de Tatuí fala assim: Janaína, eu tô com uma situação aqui agora, a cliente disse que esqueceu um pacote no balcão. Então, até eu ligar para a Nextop, até eu entrar em contato com a Nextop, isso vai gerar o quê? Uma demanda de minutos. Eu tendo acesso, eu mesmo posso já auditar e dar a resposta para a loja, se realmente a cliente deixou aquele produto ou não. Muitas das vezes ela pode ter esquecido, ou então o cliente de trás pode ter levado, e ali a gente dá a resposta certa para a loja, e a loja consegue atender com mais eficiência os nossos clientes. Então, essa ferramenta não basta você apenas ter
ela e deixar 100%, vamos dizer assim, da dependência da Nextop. Você tem que usar, você tem que explorar, porque você tem todo acesso, você tem acesso ao 24 horas, ou seja, o ao vivo, você tem acesso às imagens de ontem, então você consegue puxar o cupom, você consegue fazer uma pesquisa, então você tem que usar essa ferramenta, não apenas falar, eu tenho o sistema do Enterprise e recebo relatório semanalmente, não, você tem que buscar, você tem que, como eu costumo dizer, você tem que pegar um produto aleatório e auditar, porque ali é que nem eu falei da situação do celular, eu fui auditar o celular e encontrei o menino furtando, então quando a gente pega situações, ou então vamos supor, uma operadora, ela tem muita ocorrência de troca de registro, eu vou auditar aquela pessoa, porque de repente eu vou pegar uma ocorrência maior, então são coisinhas assim que a gente tem que usar de inteligência. Tem uma brecha aqui, eu vou usar aquela situação para me encontrar uma ocorrência maior lá na frente. Bom, legal, deu para entender aí então a interação que há entre os departamentos, né? Acho que isso é muito claro, dada a que a plataforma se destina, né? É processo e não tem jeito, então interagir acho que está dentro do escopo. Agora fale para mim, gente, porque hoje a gente vê a prevenção tomando cada vez mais corpo, cada vez mais mercado. Então a gente já vê hoje ela sendo encarada literalmente como um departamento que vem para ser um departamento estratégico, né? Para ver, para blindar, para melhorar. Como funcionava isso para vocês que são de prevenção? Como era a prevenção lá atrás? Como vocês enxergam ela hoje com a tecnologia? E para onde vocês acham que elas estão caminhando? Para onde a gente está indo? Eu acredito assim que ao longo, principalmente dos anos 2000, vamos falar a partir daí, a prevenção de perdas ela sofreu várias transformações, né? Ela foi testada em diversos momentos, mas as transformações delas são muito marcantes. Porque nós saímos de um cenário onde a prevenção de perdas sequer existia, nós tínhamos a figura da segurança patrimonial, Sim, muito mais voltada para a área de vigilância, a área armada, a área de segurança civil mesmo, e segurança do patrimônio. Hoje você tem, com o avanço da prevenção de perdas, você tem a atuação mais abrangente. Hoje a prevenção de perdas, como a gente bem disse aqui, trata com marketing, trata com comercial, com jurídico, sim, em N esferas do negócio, tudo por quê? Visando o mesmo objetivo que era da segurança patrimonial lá atrás, só que muito mais linkado à tecnologia, à modernidade, ao mundo como ele é hoje, do que aquela visão que a gente costuma brincar assim, que em prevenção de perdas, que é a visão mais simples. Coloca uma viatura na esquina e não vai ter assalto. Mas e quando a viatura for embora, o que vai acontecer? A prevenção de perdas, ela pensa em quando a viatura estiver presente, quando a atuação for presente e quando a atuação for remota ou onipresente, que é o fator principal, que é como a gente vai tornar a segurança um objeto pertinente 24 horas por dia no negócio e não alguma coisa que tem que ser ostensivo, baseado apenas em pessoas. Eu já percebi que hoje a prevenção de perdas ela é baseada em pessoas, sim, sempre vai ser, com certeza, mas lastreada na tecnologia. Sem os dois, você volta a trabalhar como segurança e como se trabalhava antes dos anos 2000. Nossa, perfeito. Eu acho que esse é o caminho, né? A gente está caminhando cada vez mais para essa interação tecnológica, né? E a prevenção também vem caminhando cada vez mais para se reafirmar no mercado como um departamento estratégico, né? Muito mais que patrimonial como era anos atrás. É interessante ver, assistir essa inovação. E é isso, gente. Hoje a gente teve um papo bem interessante, bem didático, que vem falar para nós muito sobre como é a prevenção, sobre como o Barbosa utiliza as nossas ferramentas, o nosso cache na sua estrutura de prevenção. Mas muito mais do que isso, né? Falamos sobre vários conceitos, sobre vários casos que acontecem, não só no Barbosa, porque acredito que não é só no Barbosa que acontecem os problemas na frente de caixa, é varejo, é supermercado. Esse é o nosso objetivo, passar conhecimento, passar muito das experiências para vocês.
a nossa equipe, a Janaína, o Douglas, nós esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo, tá bom? Jana, muito obrigado aí pelo empenho, pela comparecer, pelo tempo de grande conhecimento com a gente. Douglas, muito obrigado, viu? Somou muito com a gente, agregou bastante. Bom, gente, também agradecer bastante ao Barbosa, né, por ceder a Janaína para nós aí, para vir somar com a gente Só hoje, né, Jana? Só hoje. Também a você que se dispôs de vir aqui com a gente, eu sei que é um pouquinho longe. Eu que agradeço a oportunidade e eu gostaria de deixar um recadinho, porque a gente trabalha com o Cash, esse sistema é como a gente falou, a gente está integrado a todos os outros setores que tem na sua empresa, mas eu sempre costumo dizer que tanto o sistema Cash, ele tem que estar integrado literalmente com o setor de TI, porque uma vez que você anda de mão dada com a TI, as informações que chegam para você é 100%, porque eu não sei como funciona com os outros clientes, mas se porventura você não tiver uma relação boa com o sistema, com o setor TI, você pode obter erros, ou seja, aquilo que te passa não pode ser 100%, então você precisa ter essa integração de TI e sistema Cash, ou seja, prevenção, TI tem que andar junto, porque hoje em dia a prevenção não é somente aquela coisa de pessoa armada, de patrimônio. A TI, a prevenção envolve toda uma tecnologia e se a gente não estiver alinhados, o serviço não é 100%. Douglas também, muito obrigado, né, pela sua presença e... Eu que agradeço, obrigado pessoal, com Deus e até a próxima. Se você gostou, curta, compartilhe bastante. Não esqueça de acompanhar a Next Stop em todas as nossas redes sociais e até a próxima.